Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre autossabotagem. Afinal, o que a Bíblia diz? Vamos começar conceituando o que é autossabotagem. Autossabotagem já nos diz que é algo que nós fazemos contra nós mesmos. São decisões, atitudes regidas por pensamentos que nos jogam ao chão, que nos fazem frustrar, que nos impedem de seguir dentro de um programa, dentro de um projeto que você fez para a sua vida. Por exemplo, para conceituar melhor o que é autossabotagem, eu vou dar alguns exemplos mais básicos. Você, mulher, vamos lá? Eu vou fazer uma dieta. Geralmente a gente fala isso para segunda-feira. Segunda-feira eu vou começar uma dieta. Chega segunda-feira, nada. Nós damos uma desculpa, um argumento. Vou começar um exercício físico, nada. Eu vou começar um curso, nada. Isso é autossabotagem. É quando você programa algo para a sua vida que você já percebeu que você precisa. Seja para a sua saúde, seja para o teu intelecto, seja para a tua família, seja sonhos, sejam conquistas. Quantas vezes você pensa assim, eu vou guardar um dinheiro para eu conhecer um país, para eu fazer um curso, para eu fazer alguma coisa, e você se autossabota. Não, deixa para lá, outro dia, de outra maneira, tá muito difícil. Nós nos escondemos muito atrás dos nossos argumentos e vamos nos autossabotando. Não é necessário ninguém trazendo algum tipo de impressão ou de opressão de palavras ou olhares ou pensamentos para que um ser humano se autossabote. Na verdade, o ser humano usa seus próprios pensamentos, seus traumas, suas tristezas, seus fracassos para se autossabotar. Será que a Bíblia, ela fala sobre isso? Na Bíblia nós não vamos encontrar a palavra autossabotagem, mas nós vamos encontrar sim alguns exemplos de Jesus nos ensinando a passar por cima disso. Talvez você nunca tenha percebido, mas Deus tem uma característica. Ele nos faz passar pelas situações que nós já estávamos passando, mas nos ensinando por um prisma diferente, tentando nos dar uma outra perspectiva, para que nós venhamos, ao invés de cair no mesmo erro, de começar algo e não terminar, ou nem começar. Quantas promessas você fez para o ano de 2018 que você não fez? Nós já estamos no mês de agosto, maio já passou faz tempo, no mês de agosto. O ano já está rumo ao final. E o que você disse lá em janeiro, 1º de janeiro, quando os fogos foram soltos? Eu vou fazer isso, e não fez nada. Quantos anos já fazem que você tem feito isso com você? A autossabotagem, ela tem muito a ver com a falta do amor próprio. Quando eu deixo de ter um bom amor próprio, quando eu começo a lidar comigo em 2º, 3º, 4º, 5º lugar, eu começo a me autossabotar. Eu vou permitindo que as minhas dores, as minhas frustrações, a minha fraqueza, a minha habilidade de argumentar me jogue no chão. Jesus, ele teve contato com uma pessoa que estava passando por uma frustração. E Jesus incomoda essa pessoa. Isso está lá em Lucas, capítulo 5. E começa dizendo assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Eu gostaria de fazer aqui um paralelo, porque nós também fazemos autossabotagem até nas nossas orações. Chegamos na presença de Deus, pedindo muitas coisas para Deus, desejando muitas coisas de Deus, e Deus sim tem poder para fazer tudo isso por nós. Mas nós, ao mesmo tempo que nos levamos à presença de Deus, nós nos autossabotamos, nos tirando da presença de Deus. O caso aqui é o caso de Simão Pedro,
mais para frente nós vamos chamá-lo de Pedro. Nesse caso aqui ainda ele era chamado de Simão. E Jesus estava ministrando junto à beira do mar. E havia 2 barcos. E Jesus escolhe o barco de Simão. E ele sobe no barco de Simão e continua a ministrar. Nós não sabemos o que Jesus estava pregando, mas aquela palavra entra no coração de Pedro. Nós não temos a menor noção do que Jesus estava ministrando. Talvez Jesus não estivesse falando nada acerca do que Pedro estava passando necessariamente. Talvez você vá à igreja, talvez não. Mas se você vai à igreja ou se você tem acompanhado o nosso canal e você tem ouvido as palavras que nós estamos te ensinando, essas palavras estão ou não entrando no seu coração e causando alguma mudança na sua vida. E talvez o que eu esteja falando agora possa não ser exatamente a sua necessidade, mas pode ser um primeiro passo para que você venha suprir a sua necessidade. Então preste atenção. Pedro, ele ouve Jesus lhe dar um comando. Afaste o barco e lance suas redes. Se você crê em Deus, você sabe que Deus sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Isso já quebra a autossabotagem, porque eu vou ter que deixar de argumentar com a minha situação para ouvir a voz de uma pessoa que tem o controle sobre as coisas. É muito fácil uma pessoa ouvir uma palavra de Deus e começar a argumentar com Deus. O senhor não sabe, o senhor não viu, o senhor não vivenciou, o senhor não percebeu, se o senhor estivesse lá. Deus está acima de todas essas coisas. Ser um cristão que vive milagres vai levar você a não se auto-sabotar mais diante da presença de Deus e não se auto-sabotar mais diante da sua vida. Porque uma pessoa que não consegue levar à frente por justificativas ou argumentos e até mesmo preguiça, essa pessoa ela vai culpar Deus, Ele, o mundo inteiro pelos seus fracassos. Hoje você pode decidir mudar a história da sua vida. Jesus diz isso e Pedro diz, mestre, veja o versículo 5, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Ele diz a situação dele para Jesus, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Essa é a minha realidade, mas porque tu mandas, lançaria a rede. Ele não argumenta com Jesus. Ele sabe, ele é um pescador experiente, ele não é um pescador de um dia. Ele sabe que não era hora, não era momento, não era nada propício para que ele pescasse. Porque quando ele estava no momento propício, ele não pescou. Ele tinha um fracasso. Ele estava carregando um fracasso. E Jesus então faz ele reviver de uma maneira ainda mais difícil. Agora é de dia, não é hora de pescar e não é o lugar de se pescar. Porque ele deveria ir bem ao alto mar e Jesus só pede para que ele afaste um pouco. Pedro teve que tomar uma decisão. Eu vou ficar com o meu jeito de fazer ou eu vou escolher uma nova perspectiva? Deus é um Deus de novas perspectivas. E se você quer sair de uma vida de autossabotagem, você vai ter que aprender a confiar em Deus. E Deus, ele faz as coisas mais malucas que você possa imaginar. Ele faz um milagre em cima da hora na tua vida. Ele abre uma porta que é impossível para você. Ele te coloca para vivenciar situações que você acha que você não tem condições de viver. E ele te mostra que sim, é possível um milagre. E Pedro, pela palavra que Jesus havia dito, ele creu. E ele diz, sim, eu vou lançar porque tu mandas. E quando ele faz isso, respondeu Jesus Cristo, olhando para ele, vamos ver o versículo 6, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Naquele momento, Pedro viu o barco dele quase a pique de tantos peixes e encheu o barco de seus amigos e ele reconhece que Jesus é Deus. Deus quer fazer uma diferença muito grande na tua vida. Mas a diferença de Deus não é chegar e encher o teu barco de peixes.
é chegar e propor um desafio para você. Vamos reviver a sua frustração. Vamos reviver o momento do teu trauma, vamos reviver o momento em que você fracassou e eu vou te mostrar que comigo você não vai fracassar. Eu vou te dar uma solução, eu vou te dar um caminho. A autossabotagem, ela faz parte da vida de todas as pessoas na face da Terra. Toda pessoa se autossabota quase todo dia. Mas hoje eu tô te propondo um desafio. Vamos deixar a autossabotagem e vamos pedir, buscar uma nova perspectiva. Hoje é domingo, hoje é dia de culto. Talvez você nunca tenha ido numa igreja evangélica. Não se autossabote. Não coloque um outro compromisso. Tome uma decisão. Hoje eu vou a uma igreja. Hoje eu vou ouvir essa palavra que da mesma maneira que tocou a vida de Pedro, vai tocar a minha vida. E ela não vai ser fácil. Essa palavra vai me levar a tomar uma decisão. A decisão de não voltar atrás ao que eu realmente preciso fazer com a minha vida. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso transformar a minha vida. Eu preciso tomar as minhas decisões de uma maneira mais consciente, mais correta. Olhe para tudo na sua vida. Deus quer organizar a sua vida. Seu casamento, seus sonhos, sua família, seu trabalho. Deus quer colocar tudo em ordem. E Ele não vai te dar a limonada. Quantas pessoas já falam esse exemplo? Ele vai te dar um limão. Mas é aquele limão que uma vez você já colocou a mão e você fracassou. É esse limão que Deus vai colocar nas tuas mãos e vai te ensinar a enfrentar com Ele, sob uma nova perspectiva. Então hoje, domingo, toma uma decisão. Hoje eu vou à igreja e eu não vou me auto-sabotar. Eu vou aprender a reviver situações em que foram trauma, situações em que foram sofridas na minha vida, sob a perspectiva do poder de Deus. Você vai se surpreender, porque no final do seu dia, quando você lutar contra a autossabotagem e dizer, Pai, por causa da Tua palavra, eu vou te colocar à frente das minhas situações. Eu vou romper por causa da Tua palavra. Eu não vou ter preguiça, eu não vou argumentar, eu não vou criticar, eu não vou me colocar atrás do meu sofrimento. Eu vou me expor. Deus vai encher a sua vida de peixes. Deus vai te mostrar que o que era impossível pode acontecer na sua vida. Nunca mais permita que a autossabotagem faça parte da sua vida. Semana que vem, nós vamos falar sobre o amor próprio versus o amor ao próximo. Como que eu consigo fazer essas duas coisas? Eu consigo ter amor próprio e amar o próximo? Dá para fazer essas duas coisas? Dá. E você vai perceber que você vai ser curado e transformado. Deus vai remover a indiferença da tua vida. Até a semana que vem. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de dar o seu like. Mande-nos o seu e-mail. Eu quero ver a sua dúvida, colocá-la aqui no nosso canal e respondê-la. Mande-nos temas. O que você gostaria de ouvir? Nós estaremos falando aqui com você. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.